Todo cristão é tentado. Todo cristão cai no pecado. Todo cristão comete o pecado. A Bíblia diz que o pecado está às portas para nos atacar. O pecado quer nos dominar, mas nós somos chamados de atenção a dominar o pecado. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te passar aqui 4 maneiras úteis para você poder vencer o pecado, para você poder vencer toda a astúcia e todas as barreiras do inimigo. Para isso, eu quero pedir a si a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e assistir o vídeo até o final. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia diz que nós lutamos contra o pecado, mas as armas que nós temos que pegar para usar para podermos lutar e vencer o pecado não são as armas desse mundo, mas sim são as armas de Deus, são as armas espirituais. Também até que o pecado é algo que nós cometemos no mundo espiritual e não só, assim também diariamente, assim como o mundo carnal. E também temos que olhar em mente que a Bíblia nos chama a atenção, diz que nós que somos cristãos, somos chamados a usarmos as armas que Jesus Cristo usou. Por isso eu quero passar para si aqui 4 ferramentas úteis que Jesus Cristo usou e ele conseguiu vencer todas as barreiras e toda a corrente maligna. Então vamos. A primeira maneira, nós como cristãos temos que ter um hábito de lermos a palavra de Deus. Temos que ter um hábito de fazermos leitura frequente diária da palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz no livro de Mateus. Diz o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia nos chama a atenção, diz que Jesus Cristo, ele diz que não é somente de pão que nós viveremos, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nisso nós estamos a entender que a Bíblia, ela é um alimento espiritual para o cristão. Todo cristão que não se alimenta da palavra de Deus, esse cristão passa fome. E se ele passa fome, é mais fraco. Se ele é fraco, ele é muito fácil de ser tentado e cair na tentação e cair no pecado. Por isso nós temos que nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Temos que nos alimentarmos espiritualmente. Temos que alimentar a nossa fé com a leitura da Bíblia. Segundo Timóteo diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia nos chama a atenção de que nós precisamos de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela nos instrui naquilo que nós devemos e naquilo que nós não devemos fazer. E não só, a Bíblia também nos capacita a fazermos todas as obras de Deus. Também a Bíblia nos capacita a vencermos o pecado. Por isso somos chamados a lermos a palavra de Deus diariamente. E a segunda maneira é a oração. Jesus sempre orava. Jesus era um homem que passava mais tempo ocupado, mas nunca deixou de orar. Todo cristão precisa orar. Todo cristão que não dobra o joelho e ora a Deus, esse cristão é fraco espiritualmente. Por isso, temos que nos edificar espiritualmente com a oração, porque a oração é a arma principal do cristão e a oração é a base do cristão. A oração é algo que nos leva ao nosso crescimento espiritual, porque quando nós oramos, nós falamos com o nosso Deus. E a Bíblia nos chama a atenção, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia nos chama a atenção, o apóstolo Paulo diz que orar em todas as ocasiões. A Bíblia diz que nós temos que orar em todos os momentos da nossa vida. Então a oração é algo fundamental para a vida do cristão e a oração é a base do cristão. E também a Bíblia diz: vigia e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, nós temos tido sempre o desejo de orar, mas porém, vem as coisas do mundo nos atrapalhando, vem os nossos amigos, nossos inimigos nos atrapalhando e nós deixamos de orar. E a Bíblia nos chama a atenção, diz que nós precisamos de orar porque a oração é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A oração é a maneira na qual nós conversamos com o nosso Deus e ouvimos o conselho de Deus e nós ouvimos um toque no coração do Espírito Santo. Por isso, precisamos de orar muito para que nós possamos estar sempre firmes e sempre fortes. Lembre-se que Jesus orava em todos os momentos junto com seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você precisa então frequentar a oração. E a terceira maneira é a dedicação. Todo cristão que não se dedica na obra de Deus é totalmente morno, é totalmente fraco. Por isso que a Bíblia nos chama a atenção, diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem com todo o coração. A Bíblia deixa claro que quando nós procuramos a Deus de todo o coração, nós o acharemos. E quando nós nos dedicamos na busca de Deus, nós o encontraremos. Por isso, somos chamados a buscar a Deus, orarmos e buscar a Jesus em todos os momentos da nossa vida. O livro de Tito também diz: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. A Bíblia diz que se nós queremos ser pessoas
produtivas, se nós queremos ser pessoas que prosperam, pessoas que são fortes na fé, pessoas que crescem espiritualmente, precisam se dedicar. A dedicação também é a base do cristão. Quando o cristão se dedica nas coisas de Deus, ele totalmente cresce espiritualmente. E sendo Satanás não vai conseguir lhe derrubar esse cristão, porque ele sempre vai se edificar na rocha e vai se edificar em Cristo Jesus. E a Bíblia diz também o seguinte: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeres. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a quarta maneira é buscarmos a santidade. O livro de Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Somos chamados nós a nos tornarmos santos, a nos santificarmos. Mas lembre-se que quem santifica é Deus. Porém, se nós seguirmos esses 4 passos, essas 4 maneiras que eu detalhei, que eu dei para você, você vai crescer espiritualmente e você vai se tornar um cristão santo. E acima de tudo, vai se tornar um cristão muito, mas muito forte e muito edificado na palavra de Deus. Por isso, querido, eu queria compartilhar consigo essas 4 dicas que são muito fundamentais, que eu tenho aplicado na minha vida, e hoje estou aqui trazendo as mesmas dicas para você também poder crescer espiritualmente. Eu fico por aqui e convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu te vejo e te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe e tchau.